No dia 5 de janeiro de 2011, cerca de 5.000 pessoas tomaram as ruas de Sidi Bouzid, uma pequena cidade no centro da Tunísia, aos gritos de vergonha ao governo e "Adeus, Mohamed, nós vamos te vingar". Era o velório de Mohamed Bouazizi, um jovem de 26 anos que atentou contra a própria vida de maneira dramática como a única saída para atenuar o sofrimento que vinha enfrentando, a falta de perspectivas de vida devido a uma crise econômica forte. O ato corajoso e trágico de Mohammed foi o estopim do que ficou conhecido como Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma série de revoltas populares que eclodiram no final de 2010 em países do Oriente Médio e do Norte da África, onde havia problemas em comum, como altas taxas de desemprego, péssimas condições de vida, governos corruptos e autoritários. Você talvez já até tenha ouvido falar sobre a falta de liberdades democráticas nesses lugares. Mas existe um aspecto um pouco menos conhecido sobre o contexto da Primavera Árabe: a crise global no preço dos alimentos. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o ano de 2010 registrou um recorde histórico no preço dos alimentos, com alta sobretudo no valor dos cereais. Isso aconteceu principalmente devido a problemas nas condições climáticas, chuvas ou secas históricas, que levaram a quebras de safras em produtores importantes como a Rússia e os Estados Unidos. Durante a Primavera Árabe, uma queixa central dos manifestantes era também o preço dos alimentos e a fome. Pão, liberdade, dignidade se tornou um mote no Egito. O pão, afinal, é um alimento base e é feito do trigo, que é um cereal. Mas o que é que o preço do pão no Egito tem a ver com eventos climáticos extremos na Rússia ou nos Estados Unidos? O que determina, afinal, o preço do trigo e, portanto, do pão? E o que isso tem a ver com política e economia? Meu nome é Luísa Piazza, sou aluna da disciplina Recursos Alimentares para Populações da graduação em Nutrição na USP e esse é o canal Alimente a Mente. Hoje vamos refletir um pouco sobre soberania alimentar e o comércio global de alimentos. Os problemas na produção agrícola de uma região acabam ecoando em outros lugares do mundo devido à globalização do comércio de alimentos, ou seja, a expansão da comercialização de alimentos entre diferentes países, que é um fenômeno bem antigo, mas que atingiu proporções muito grandes desde os anos 1980. Isso porque novas tecnologias permitiram aprimorar os processos de conservação dos alimentos e diminuir os seus custos de transporte. Além disso, as economias passaram por processos de liberalização comercial com a diminuição em barreiras como as tarifas de importação. Então, entre 2000 e 2022, o valor comercializado mundialmente em alimentos quintuplicou, chegando a quase 2 trilhões de dólares naquele ano, com uma média calórica comercializada de 1.640 quilocalorias per capita por dia. Um artigo publicado em 2014 na revista Futuro da Terra, da União Geofísica Americana, mostra que mais de 50% do comércio global de alimentos, em termos calóricos, era composto por 4 principais produtos: trigo, soja, óleo de palma e milho. A principal premissa por trás do comércio livre de alimentos está apoiada na teoria econômica clássica, em um conceito formulado pelo economista inglês David Ricardo, no século XIX. Segundo a sua teoria das vantagens comparativas, todos os países podem se beneficiar do comércio de produtos, porque todos os países são comparativamente melhores na produção de alguns bens do que na produção de outros. Assim, quando os países se especializam e focam na produção daquilo que eles são mais eficientes e produtivos e depois comercializam isso com os outros, a gente amplia a produtividade global e melhora a disponibilidade de produtos a preços menores. Então, será que o comércio global de alimentos realmente aumenta a sua disponibilidade? Aquele mesmo artigo da revista Futuro da Terra identificou que 23% da produção global de alimentos é comercializada, ou seja, cerca de um quarto da nossa dependência atual de alimentos se dá por meio do comércio internacional. Mas os efeitos são diferentes a depender do país ou da região. Os autores mostram que, no norte da África e Oriente Médio, justamente a região onde aconteceu a Primavera Árabe, além da África Oriental, eles não conseguem produzir sozinhos o suficiente para alimentar toda a sua população. Então, eles dependem muito do comércio para atender às suas necessidades alimentares. Tem alguns países que são grandes produtores de alimentos, mas ainda dependem bastante da importação, como Índia, China e o Paquistão. E existem outros países que são grandes produtores de alimentos e ainda conseguem exportar os seus excedentes, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Indonésia, Argentina e o Brasil.
Dá para entender, então, a relevância do comércio global de alimentos. Ele permite aumentar a oferta de nutrientes, calorias e até mesmo a diversidade de alimentos disponíveis em um determinado local, levando a uma queda nos níveis de desnutrição em muitos países, garantindo a segurança alimentar das populações. E muitos estudos mostram que é exatamente isso que acontece. Além disso, geram renda significativa para os exportadores e o sustento de muitos produtores agrícolas. Mas isso não significa que a comercialização global é a melhor forma de garantir a segurança alimentar. Existem, inclusive, muitos pontos críticos. Com a interdependência gerada pelo comércio, qualquer instabilidade em um local pode afetar outros, e quanto mais um país depende do comércio, mais vulnerável ele fica a choques nos preços. Ao mesmo tempo, os benefícios da globalização não são iguais para todos. 50% das exportações líquidas são controladas por cerca de 5 países, o que acaba concentrando os ganhos. E já foi registrado que alguns países perderam sua autossuficiência alimentar por causa do comércio, e até mesmo os hábitos alimentares das populações são alterados. O comércio internacional de produtos alimentares também induz uma transferência de terra incorporada, ou seja, água, carbono, nitrogênio, diversos recursos terrestres que são exportados dentro dos alimentos para outros países, enquanto a maioria dos impactos ambientais negativos da produção agrícola permanece nos países produtores. Muitas críticas também vão além e chamam a atenção para um efeito que a globalização tem sobre os modos de produção. Quando o capital financeiro passa a controlar a produção e a comercialização dos produtos agrícolas, os alimentos se tornam mercadorias. E aí as decisões sobre o que será produzido se voltam mais à geração de lucro do que à garantia da segurança alimentar. É no contexto dessas críticas que nasce o conceito de soberania alimentar. A soberania alimentar se refere ao direito dos povos de determinar os modos de produção dos alimentos, escolhendo a forma como vão organizar os meios de acesso, produção e consumo, colocando o alimento e a alimentação adequada como direitos fundamentais a serem garantidos. Esse conceito surgiu na década de 1980 a partir dos movimentos sociais do campo, como a Via Campesina Internacional, que é um movimento internacional de pequenos e médios agricultores, camponeses e trabalhadores agrícolas e comunidades indígenas. O conceito foi reconhecido institucionalmente em 1996, na Cúpula Mundial da Alimentação, e ele é bastante discutido principalmente por movimentos sociais, ONGs ambientalistas, intelectuais e pesquisadores da área de sistemas agroalimentares sustentáveis. Alguns pontos são centrais para a defesa da soberania alimentar. Primeiro, o acesso aos recursos produtivos, começando por uma justa distribuição das terras e processos de reforma agrária. Segundo, a garantia de condições de vida e trabalho aos pequenos produtores e à agricultura familiar. E o terceiro é o respeito ao contexto cultural e a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. No Brasil, não existe formalmente um direito à soberania alimentar nem uma política nacional de soberania alimentar. Mas esse é um conceito que atravessa diversas políticas públicas e sociais, como, por exemplo, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Em 2025, dentro do Plano Safra, o governo federal investiu 89 bilhões de reais em agricultura familiar, o que foi um recorde histórico. Um bom exemplo desse embate entre soberania alimentar e globalização do comércio de alimentos é o acesso às sementes. De um lado, existem as sementes crioulas, que são variedades adaptadas, selecionadas e melhoradas por agricultores familiares ao longo de várias gerações. Elas apresentam alta biodiversidade e resistência natural nos seus locais de origem, além de circularem livremente entre pequenos produtores. Essas sementes crioulas elas são fundamentais para a sobrevivência de comunidades camponesas e tradicionais, sendo um meio econômico e socialmente sustentável de garantir a segurança alimentar. De outro lado, existem as sementes comerciais, aquelas sementes híbridas muitas vezes patenteadas. Elas são um insumo agrícola de alta tecnologia, desenvolvido a partir de pesquisas genéticas e agronômicas. Elas permitem padronizar a qualidade dos alimentos produzidos e alcançar elevados níveis de produtividade, gerando maior rentabilidade ao produtor e mais alimentos. Ocorre que o avanço no uso das sementes comerciais no campo vem contribuindo para o apagamento das sementes crioulas, tanto por ocuparem o seu espaço produtivo em si, quanto, em alguns casos, por causarem um cruzamento genético involuntário, que é como se fosse uma contaminação das sementes crioulas. Apesar de existirem políticas públicas como bancos de sementes voltados para a conservação dessas variedades tradicionais, a força política e o financiamento desses bancos dependem muito do contexto governamental de cada local. Além disso, essas iniciativas podem encontrar alguns limites em contextos rurais marcados pela predominância do agronegócio, por alta concentração fundiária
e muitas vezes pela dependência tecnológica de insumos e maquinários externos. Em um meio agrícola fragilizado, pode ser bastante tentador para um produtor, mesmo que pequeno, se dedicar a cultivar soja e trigo, por exemplo, que são commodities exportadas a preços bem elevados, ao invés de assumir os diversos riscos envolvidos na produção de alimentos tradicionais e biodiversos que, ao chegarem no mercado, nem sempre garantem uma renda suficiente para a subsistência desse produtor. Então, essa dualidade entre soberania alimentar e globalização do comércio de alimentos não tem uma solução universal ou simples. Garantir alimentação adequada e saudável, isso é, o acesso contínuo, físico e econômico a alimentos de qualidade em quantidade suficiente e de forma digna, para uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, não é uma tarefa fácil. A comercialização internacional de alimentos contribuiu para ampliar o acesso a produtos diversos, em alguns casos a preços mais baixos. Ela também veio acompanhada de avanços tecnológicos que ajudaram a reduzir a insegurança alimentar em várias regiões do mundo. O seu avanço, porém, também trouxe algumas ameaças, como a disseminação de choques de preços e a expansão de algumas formas predatórias de produção. A soberania alimentar, por outro lado, enquanto um paradigma alternativo, prioriza os pequenos produtores, a agricultura familiar e o respeito aos modos de vida tradicionais e ao meio ambiente. Mas ela depende de políticas públicas contínuas e consistentes que apoiem esses produtores ao longo do tempo para ser sustentável. O preço do trigo e, portanto, do pão nos países onde ocorreu a Primavera Árabe foi resultado da interação entre vários fatores econômicos e decisões políticas que são parte fundamental da produção e do acesso aos alimentos. Cada etapa desses processos pode representar uma ameaça ou uma oportunidade para a garantia da alimentação adequada e saudável. E aí tudo depende dos objetivos políticos, sociais e econômicos definidos por cada sociedade. As referências usadas para produzir esse episódio estão aparecendo na tela. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!